Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Dauri e hoje vamos começar aqui uma nova série de vídeos com a discussão em profundidade de temas que podem cair no Enem deste ano. E eu já quero agradecer o pessoal que nos ajudou a escolher quais temas seriam discutidos aqui. Para quem não nos acompanha, se esse é o seu caso, já se inscreve para não perder as novidades. A gente fez há algumas semanas um vídeo analisando quais os possíveis temas para o Enem 2020. O card está aqui. E nele a gente pediu para as pessoas escolherem aqueles que queriam que a gente discutisse aqui. E um dos mais votados foi sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro, que eu acredito ser um tema um pouco mais difícil de desenvolver, não é dos mais facinhos não, talvez por isso o pessoal escolheu pra gente discutir. Então, você quer uma ajuda, quer ver como fazer? Vem ver como. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e amigas S2. Como sempre, ao pegar um tema qualquer, de qualquer prova, o primeiro passo é você identificar o tema. Ó. Primeiro passo, identifica o tema. No caso, a gente fez essa proposta aqui, que você pode, inclusive, baixar em PDF. O link está na descrição, é de graça para você, brinde nosso. E o tema é essa frase que aparece aqui no final, entre aspas, no Enem é sempre assim. No caso, vamos destacar, era essa frase, ó, a importância da preservação do patrimônio cultural brasileiro. E ao ler a frase tema, gente, é muito relevante que você veja quais palavras deverão, mais que está no seu texto, elas devem servir de norte, de base para toda a sua redação. Nesse caso aqui, você não pode esquecer de falar de preservação e, óbvio, de patrimônio cultural. E claro, como a esse brasileiro, sua discussão deve focar no Brasil. E depois de identificar o tema, o segundo passo é ler os textos de apoio. E fica aqui uma dica importante. Leia sempre o tema primeiro, porque a hora que você for ler os textos de apoio, você já vai saber do que eles estão tratando. E dessa forma, você já vai poder, durante a leitura dos textos, fazer uma seleção melhor dos aspectos que são mais importantes. E o primeiro texto é esse aqui. Ao ler o texto, gente, eu não vou ler aqui com vocês, é muito importante você ir grifando aquilo que você julga mais legal, mais relevante, que vai servir melhor para sua redação. Nesse caso, a gente aqui do Palavrizar julga como mais importantes as seguintes, ó. A primeira é a definição, é o que é patrimônio cultural. E pode ser considerado patrimônio cultural tudo aquilo que foi importante para a construção da identidade da sociedade brasileira. E aqui também fica legal você notar essa palavra identidade, que vai ter muito a ver com o tema. Outro ponto é que a Constituição brasileira define o que é patrimônio cultural e, portanto, diz que ele deve ser preservado. Um outro ponto bem importante é você perceber que há patrimônio material e imaterial. Guarda, imaterial. No texto não tem muitos exemplos, mas dá para deduzir. O patrimônio material são coisas, lugares. Por exemplo, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro é um patrimônio material. Putz, estátua grandona é material. Já o patrimônio imaterial são saberes, são conhecimentos, elementos da cultura, mas que não são um lugar, não são uma coisa. Por exemplo, ó, a caipirinha ou a feijoada, delícia, né? Fazem parte da culinária brasileira e também são patrimônios culturais, só que não são materiais. E se você ainda não entendeu, ó, o que é patrimônio é o saber fazer uma caipirinha, uma feijoada, e não a caipirinha em si ou um prato de feijoada, entendeu? É o conhecimento de produzir aquilo é patrimônio da nossa cultura. Claro que aqui você pode pensar em festas, em rituais ou em outros elementos imateriais do nosso patrimônio. Se você quiser, no texto há vários outros detalhes, como, por exemplo, entender que um filme pode ser patrimônio, quando ele escreve aqui no final, ó, cinematográficos. Mas aí a gente vai entrar nos detalhes, que podem ser úteis, vai depender muito do seu projeto, mas não são essenciais. E, como sempre, é importante você ver de onde o texto foi tirado, que aqui nesse caso era de um documento da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, porque se você for citar o texto, você vai citar a fonte. Fechou? O próximo passo
passo agora é ler o texto 2, que é esse aqui. De novo, não vou ler com você, mas as informações mais importantes eram essas aqui, que há a possibilidade de tombamento. E, gente, por favor, tombamento não é derrubar algo, como tem gente que pensa. Tombamento é você declarar que algo é um bem cultural e que não pode ser alterado, descaracterizado. Já li muita gente dizendo que não deveria tombar um prédio porque ele era tão bonito. Olha que coisa fofa. Outro ponto é a questão do interesse público na conservação de um bem. E, bem legal, a questão da representatividade. Vale a pena anotar. E esse texto é do IFAM, tá? Que tem a ver com patrimônio cultural. Por fim, o texto 3 é uma imagem da estátua do Cristo Redentor no Rio, que é um dos símbolos nacionais mais conhecidos e, portanto, é representativo e já foi tombado como patrimônio cultural brasileiro. A partir dessa leitura, a gente vai para o passo 3, que é identificar um problema. Nesse caso, a gente pode pensar que o problema é a não preservação do patrimônio cultural brasileiro e, portanto, a sua não valorização. Fechou? Se fosse um tema da VUNESP ou da FUVEST, ia dar para a gente ir mais longe e pensar em como e o que é colocado como patrimônio cultural. Ou, em outras palavras, que cultura, que imagens, que valores se quer preservar. Um exemplo clássico desse questionamento recai sobre o Monumento às Bandeiras em São Paulo. Não sei se você conhece, está aqui uma imagem dele. A pergunta que se faz é se os bandeirantes, de forma geral, eles devem ser homenageados pela nossa sociedade. Afinal, eles escravizaram, exterminaram muitos índios. Se eu pertencesse a um dos povos indígenas ainda remanescentes no Brasil, eu acredito que eu não ia ficar muito feliz em ver uma homenagem àqueles que exterminaram e escravizaram os meus antepassados. Você ia ficar feliz? Provavelmente não. Mas esses bandeirantes foram colocados como heróis por uma parte da sociedade. E aí a pergunta é: que parte da sociedade é essa que quer os bandeirantes como heróis? Quais os interesses dessa parte com a construção desses monumentos e com a sua preservação? Enfim, isso ia gerar um problema bem interessante, mas com uma prova como a do Enem, eu acho, na boa, que não é por esse caminho. Eu acho que não vai ser muito possível a gente desenvolver a redação nesse sentido. Mesmo assim, se você quiser ir por esse caminho, dá uma discussão muito boa, mas aqui no vídeo eu não vou por ela, beleza? E fica aqui uma dúvida: vocês querem um vídeo sobre esse assunto, né? Nele a gente ia poder discutir exatamente isso, da manutenção ou não de alguns monumentos, como aconteceu em alguns protestos antirracistas, não sei se você ficou sabendo, na Inglaterra, por exemplo, em que estátuas de traficantes de escravos foram derrubadas e jogadas dentro do rio. Enfim, é uma excelente discussão para um outro vídeo que a gente não vai fazer agora. Se vocês quiserem, já sabe, comenta aqui embaixo, óbvio. Se não quiser isso, mas tiver outra sugestão, também pode colocar. Sou eu que leio todos os comentários, eu mesmo que respondo e vou anotando essas sugestões, beleza? Gente, mas hoje, de novo, aqui nesse vídeo a gente vai colocar como problema a não preservação do patrimônio cultural brasileiro. E essa outra discussão do o que a gente elege como patrimônio cultural, a gente guarda, se você quiser, obviamente, para um outro vídeo. E vamos lá. Definido o problema, a gente vai para o passo 4, que consiste em pensar em causas para ele. Posso pensar que uma causa dessa não valorização, não preservação do patrimônio cultural brasileiro é a falta de investimento em cultura de maneira geral. E para mostrar isso, eu poderia citar o incêndio no Museu Nacional, que aconteceu exatamente porque não houve recursos disponíveis, pelo menos não no momento, para fazer a sua manutenção. Uma outra causa pode ser uma visão cultural voltada para o exterior, para a metrópole, uma herança do Brasil colônia, que vai valorizar a cultura estrangeira e não a nossa. Como prova, eu poderia citar festas de Halloween. Eu não sei como você vê essas festas que seriam ok em uma escola de inglês, por exemplo. Lá você está ensinando de fato a cultura de outro país, faz todo sentido. Mas colocar festas como essa em condomínio, não sei, me parece... querer imitar o estrangeiro, eu particularmente não gosto muito. Embora as crianças ficam lindinhas, fantasiadas, elas ficam mesmo, tá? E, gente, daria para completar essa ideia trazendo como causa uma educação que não consegue mostrar para os jovens a importância de se conhecer a própria cultura. Um exemplo disso é o próprio currículo das escolas, que só agora começou a colocar em lista de livros escritoras como a Carolina Maria de Jesus, que foi uma mulher negra favelada. Não sei se você já ouviu falar, deveria ter ouvido falar, deveria
deveria ter lido essa mulher genial, tá? Bom, essa educação é incapaz, muitas vezes, de trazer a importância da cultura, e isso pode ser uma causa que dá para pôr separado ou junto com aquela visão voltada para o exterior. Aqui eu vou colocar como independente, talvez desse para articular com uma coisa só. E essa causa pode puxar uma quarta. Eu posso pensar que muito do patrimônio cultural brasileiro não é preservado porque não é representativo, de fato, da nossa cultura, não é representativo, de fato, para uma grande parcela da população. Talvez muitas pessoas não liguem muito para o museu abandonado, porque não se reconhecem no que lá está exposto, ou não valorizem uma estátua de um bandeirante, porque sabem o que ele fez e não conseguem valorizar aquilo como patrimônio, entendeu? Mas é importante pensar também em consequências para o problema, e isso é o meu passo 5. E uma consequência relevante é a questão da dominação ou submissão cultural. Quando a gente não valoriza a nossa cultura, a gente passa a reproduzir cultura de outros países. Isso faz com que a gente se mantenha, ao menos culturalmente, como uma colônia, né? Como alguém incapaz de trazer suas próprias explicações para a sua realidade, ou que tenta importar soluções prontas que não vão fazer sentido aqui em nosso país. Junto com essa, mas de uma forma diferente, a gente pode pensar no apagamento das nossas memórias, do nosso passado, de nossas tradições. Isso tem a ver quando uma festa, por exemplo, a Folia de Reis, começa a ser esquecida. Eu não sei se você sabe, talvez já tenha descoberto, eu moro no interior de São Paulo, talvez tenha percebido isso pelo meu sotaque caipira, quando eu falo Bernardo Porta, tá? E eu lembro bem que na minha infância havia sempre a festa de Reis, e nela a companhia de Reis passava de casa em casa com a bandeira do divino. Você nunca ouviu falar dela? Dá uma pesquisada, Folia de Reis, dá uma olhada no Google, é legal. Hoje eu moro na mesma região, a minha mãe ainda mora na mesma casa quando eu nasci, mas hoje não tem mais Folia de Reis na mesma casa, não passa mais ninguém com a bandeira, com as máscaras, com as cantorias que havia naquela época, simplesmente desapareceu. Dá, obviamente, para pensar em muitas outras consequências, mas eu acho que essas aqui são bem importantes e bem legais. Claro, se você pensou em alguma outra causa ou alguma outra consequência, deixa aqui nos comentários, vamos enriquecer esse debate. Eu sempre digo que esse canal está sendo feito com todos vocês juntos, tá? E de verdade, põe no comentário que isso é muito legal. E uma coisa muito importante que eu quero que você saiba é que a gente não pode pensar ou não deve pensar em repertórios para o tema aleatoriamente. A gente tem que pensar repertórios para as causas e para as consequências. A gente tem que pensar repertório, ó, para isso aqui, para esses argumentos, tá bom? Quais seriam os repertórios que eu poderia pôr para torná-los mais legais, mais profundos? Vamos pensar em alguns? Ó, para essa primeira causa da falta de investimento em cultura, eu posso trazer o conceito de indústria cultural do Adorno. A gente já discutiu no vídeo, link aqui como sempre, e mostrar como grandes empresas dessa área vão priorizar produções que geram grandes receitas, e festas ou tradições menos famosas, como a Folia de Reis, podem ser colocadas de lado, não geram a mesma renda. Na causa 2, é possível usar esse mesmo conceito da valorização da cultura estrangeira, já que grande parte dos produtos culturais dessas empresas, dessa indústria cultural, são comprados do exterior, prontinhos, embalados, ou se preferir, enlatados. Muita gente fala disso, né? Enlatado na televisão. Ou ainda eu posso falar de uma visão neoliberal, seria um segundo repertório, que predomina hoje em relação ao Estado. E nesse caso eu cito Milton Friedman, e sobre ele a gente ainda não tem o vídeo. Se quiser, comenta aqui embaixo, Miltinho, hashtag Miltinho, olha a intimidade, tá bom? E aí eu vou saber que você quer um vídeo falando sobre neoliberalismo, citar o Friedman e falar de outras pessoas assim, beleza? E como essa visão, a visão do Milton Friedman, vai afirmar que o mercado é quem deve cuidar da cultura. Mas como o mercado pode não ter interesse em produções nacionais, ele muitas vezes simplesmente importa filmes, séries ou até mesmo peça de teatro. O Rei Leão, tá? Passou peça de teatro aqui no Brasil, superprodução importada, tá? Para essa terceira causa, essa aqui da educação, ao dar o exemplo da Carolina Maria de Jesus, gente, eu já estou usando um repertório, que nesse caso é ela mesma, tá? Ela é o repertório, é a citação de alguém. E para essa consequência aqui, ó, da dominação cultural, eu posso falar do movimento antropofágico do Oswald de Andrade e como ele pregava não um fechamento à cultura estrangeira e muito menos uma cópia dessa cultura, mas como seria possível
resolveu usar a força do estrangeiro para a gente produzir algo verdadeiramente nacional. Um exemplo que eu gosto de falar disso é a bossa nova. Se você não sabe, a bossa nova tem muita influência do jazz, que é importado dos Estados Unidos. Mas esse jazz aparece fundido, mexido, misturado com samba, que é muito nosso. E daí que a bossa nova não é nem o jazz, nem o samba. É algo novo, criado no Brasil, com a cara do Brasil. Gente, é o hot roll com couve frita em cima, tá? Não é mais comida japonesa, já virou algo nosso. Ou se quiser a pizza de estrogonofe, tá? O que mais? Comenta aqui embaixo. Tem outro que eu lembrei agora, que é o X-queijo. Não sei se já comeu X-queijo, é tudo que a gente tem de antropofagia, tá bom? Você não sabe por quê? Pensa um pouquinho, você vai acabar descobrindo. E claro, gente, dava para pensar em muitos outros repertórios, porque isso é praticamente infinito. Se a gente passar aqui uma semana, a gente vai ficar uma semana pensando em outros repertórios. A gente nem falou de filmes, dava para trazer algum filme, alguma série, mas o que eu quero que você veja é como a gente tá colocando esse repertório, ó, ligadinho aos argumentos. Isso faz toda a diferença, tá? Não são repertórios aleatórios ligados aos argumentos. E feito esse passo, agora a gente precisa escolher. E o passo 7, e é um dos mais importantes, é escolher. Gente, não dá para colocar tudo isso aqui em uma redação, não cabia nem na lousa aqui pra gente colocar para você. Minha sugestão é que você escolha aqui dois argumentos, que podem ser duas causas, causa-causa, ou uma causa e uma consequência. E ao fazer essa escolha, tenta levar em conta dois aspectos, tá? Primeiro, tenta colocar aqueles pontos que você acha que você consegue discutir, que você acha que tem facilidade em explicar. E dois pontos, tá? O segundo, para os quais você tenha repertório, beleza? Esses dois aspectos são muito importantes aqui. E por fim, a gente precisa agora pensar em propostas de intervenção. É Enem, tem que ter proposta de intervenção e isso é o passo 8, tá? Mas essas propostas, gente, vão depender muito das causas. Para essa aqui, da falta de investimento em cultura nacional, dá para pensar no Estado, elaborar leis ou ampliar as que já existem, porque já existem algumas, que obriguem as empresas culturais, as indústrias culturais, que importam filmes ou séries a produzirem aqui uma quantidade de produtos culturais. Essa quantidade, ela pode ser proporcional ao que elas importam. Isso meio que já existe, mas claro que dá para ser melhorado, ampliado, detalhado. E uma proposta como essa vale também para a causa 2. Já para a educação, que a gente precisa de maior inclusão de artistas, de representantes da cultura brasileira no currículo escolar, e não apenas europeus, ou muitos europeus e poucos brasileiros. E claro, dá para pensar em muitas outras propostas que precisam estar ligadas ao que foi discutido. A finalidade dessas propostas pode ser, por exemplo, por meio da valorização do patrimônio cultural brasileiro, evitar a submissão cultural. Mas isso, gente, se eu tiver falado de dominação, de submissão cultural. E um último detalhe, mas muito importante. Nesse vídeo, em alguns momentos, eu falei de cultura, meio como sinônimo de patrimônio cultural. Mas na redação, eu quero que você se lembre que o centro deve ser patrimônio cultural, na verdade, preservação do patrimônio cultural brasileiro. Fechou? Se você fizer uma redação sobre a cultura no Brasil, vai dar rolo, não é bem esse o tema, não. Foi? E óbvio, fica aqui o convite. Tenta desenvolver essa redação e manda pra gente. A gente tem uma plataforma de correção bem legal, o link tá aqui embaixo. Beleza? Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado dessa discussão. Se gostou, comenta aí que a gente faz mais vídeos discutindo temas desse jeito, bem detalhadinho. Grande abraço, até o próximo. Gente, mas dá pra fantasiar no carnaval que é nosso, não precisa desse de Halloween. Eu não gosto de Halloween. Tá, você gosta, fala que gosta, mas eu vou apagar o comentário porque eu não gosto e